Beleza, a graça e a paz, Deus abençoe a cada um. Convido os amados irmãos a abrirem Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, que é onde eu tenho trabalhado nas últimas mensagens. Que nos fala dos heróis da fé. Já tratamos de alguns aqui: Abel, Enoque, Noé, o próprio Abraão. E hoje vamos falar novamente de Abraão, que é considerado o pai da fé, pelo seu grandioso exemplo de fé, de temor a Deus, de amor por Deus. Em Hebreus 11, vamos ler os versos 9 e 10, depois 14 e 16. O verso 9 nos diz, falando de Abraão: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. No verso 14, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor amado, essa é a fé de Abraão. Uma fé que nós precisamos ter ainda mais nesses tempos atuais, em que pouco de Ti resta na nossa cultura. Pedimos a Tua graça, Senhor, nós sermos e vivemos a missão que o Senhor nos confiou, de sermos luz do mundo e sal da terra. Para isso precisamos dessa mesma fé de Abraão. Enche os nossos corações com Teu Espírito. Trabalhe em nós hoje e sempre, Senhor, e faz-nos sermos essa resistência, esses Abraões dos tempos modernos, para fazer, Senhor, que esta fé continue sendo viva nos nossos corações e no nosso mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Podem se sentar, queridos. Nós lemos aqui no trecho, nesse pequeno trecho de Hebreus 11, um resumo, não da vida de Abraão, mas de como ele lidava com a vida. Abraão, como bem sabemos, ele recebeu um chamado de Deus de sair da sua terra, sair da sua parentela, ir para uma terra que ele ainda não conhecia, e viver com Deus vários episódios difíceis da vida, os vários desafios que temos da vida, e Abraão teve desafios duríssimos, né, como nós também temos. E o que ele fez, para perseverar em Deus, para resistir àquilo que é ruim, para triunfar diante de cada desafio, que nós sabemos que temos desafios gigantescos na vida, cada um desafio diferente. Os nossos filhos, cada um terão desafios diferentes. O que faz com que Abraão conseguisse vencer esses desafios que talvez sejam mais difíceis do que nós jamais vamos vivenciar, Qual era o segredo de Abraão para triunfar sobre todos esses dilemas e permanecer com o seu caráter, com a sua fé, com a sua vida, cuidando da sua família e prosseguindo? Qual era o segredo de Abraão para enfrentar tudo isso? Ele teve que se deslocar para Canaã, teve que se deslocar para o Egito, teve que enfrentar Faraó, que queria tomar a sua esposa para ele, teve que enfrentar a dificuldade de não ter filhos, teve que enfrentar a dificuldade de um filho que ele acabou tendo não com a sua esposa, para ver se gerava um progenitor, um descendente, e a proposta foi da própria esposa dele. Depois teve que despedir esse filho, depois teve o sacrifício de Isaque, que Deus evitou. Então foram vários episódios dificílimos, e como ele lidava com tudo isso, queridos. O trecho aqui que nós vemos explica isso bem claramente. Como que ele enfrentou tudo isso? O texto diz: porque ele esperava uma cidade que tem alicerces.
cujo uma cidade humana, ele estava querendo ir chegar em alguma cidade importante, uma cidade para desenvolver os seus negócios, para cuidar da sua família. Não, ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então já veja que o que ele olhava como foco da sua vida não era o terreno, ele olhava para a parte celestial. Depois nos diz que ele esperava uma pátria melhor. Não era Canaã, não era o Egito, não era a Babilônia, uma pátria melhor, isto é. E aí o texto nos deixa bem claro. Qual era a esperança de Abraão? Ele esperava uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Deus, e diz então que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Por quê? Porque eles tinham essa visão da vida. E Deus lhes preparou uma cidade. Essa é a visão de Abraão. Por isso que ele triunfava sobre tudo. Porque ele não temia o imediato, ele olhava para o céu. E esse céu era a motivação para ele continuar, para ele prosseguir, para enfrentar o que viesse. Porque o que quer que seja que aconteça aqui, queridos, não muda a sua destinação final se você mantiver aqui o seu caráter, a sua postura em Deus, a sua fé, a sua constância, a sua consciência. Mantendo a sua fidelidade, nada muda a sua destinação final. Está resolvido aquilo lá. Então tudo que passar por aqui é temporário, tudo que passar por aqui é passageiro, e tudo que passarmos por aqui terá uma solução, mais dia, menos dia, e principalmente tudo estará resolvido quando daqui partirmos para essa pátria celestial, para essa cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Então a gente pode passar com essa visão de Abraão, passemos a calamidade que for, a tragédia que for, a dificuldade que for, a humilhação que for, nós temos uma pátria celestial nos aguardando. Então isso nos motiva a continuar prosseguindo, porque o meu destino, o meu alvo, onde eu quero chegar não é aqui, que se for aqui e você é humilhado, passa por uma tragédia, tudo perde sentido. Realmente agora a minha vida não faz mais sentido porque aconteceu tal coisa. Agora, se o seu alvo está lá em cima, chegar nessa pátria celestial, aconteceu esse problema, nada disso é impeditivo. Nada disso é o alvo, nada disso é a minha motivação, nem onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar é lá. Eu posso querer chegar em tal coisa no meu emprego, nos meus negócios, na minha família, mas se nada disso acontecer, o principal alvo continua e continua intacto. Porque eu persevero, porque eu quero Deus e Deus me deu esse alvo, me deu isso gratuitamente na cruz. Então eu prossigo. Então Abraão era assim. Acontece isso, não acontece. Surgiu isso, não surgiu. Eu continuo prosseguindo para o alvo da minha fé, para essa pátria celestial, para a cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Eu tenho esse destino. É como você indo para uma praia lá do Nordeste, você está indo para um resort, está indo de ônibus, hoje não é difícil, é longe, saindo aqui de Brasília, mas digamos, você está de ônibus indo para a praia paradisíaca, está tudo pago, né? Nossa praia paradisíaca está tudo pago, você ganhou, digamos, né, de presente da sua empresa, tudo pago, como o nosso chefe aqui, deu tudo pago para nós, aí no caminho o ônibus para numa rodoviária ruim. Você vai falar, não, vou desistir dessa viagem porque a rodoviária é ruim. Não, porque você não quer ficar na rodoviária, você quer ir para o resort paradisíaco. Quebrou um pneu no meio da estrada, vai ter que trocar de ônibus. Não, vou voltar porque não é. O texto até nos diz, né? Se eles estivessem pensando na cidade de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Só que eles não queriam voltar, eles queriam ir adiante, até mais além do que a destinação terrena deles, que era a pátria celestial. Então a gente não quer voltar de onde viemos. Se a rodoviária é ruim, se o pneu do ônibus furou e a gente vai ter que trocar, se o ar-condicionado quebrou. Você vai ficar mais 10 horas no ônibus sem ar-condicionado? Sim, porque o meu projeto é chegar nesse resort paradisíaco, que está tudo pago. Então veja como se você tivesse olhar, você tem mais condições de perseverar naquilo que é o seu alvo. E essa é a fé de Abraão. Então esse
texto nos fala de uma forma de enxergar a vida, de uma forma de encarar a vida, que não olha apenas para o que está acontecendo agora, olha para a eternidade, olha para Deus, olha para esse futuro. Por isso que o Abraão é chamado o pai da fé. Por quê? Porque ele vivia a fé. A fé era algo vivo para ele. A fé não era um compartimento isolado, não um aspecto da vida. Eu tenho um aspecto sentimental, um aspecto familiar, um aspecto financeiro, e a fé aqui é um compartimentozinho que fica fechado e eu abro de domingo. Um compartimento da sua vida que você de vez em quando visita. Deus para Abraão não era um assunto, um tema, a ser tratado de vez em quando, algo esporádico. Vamos falar de espiritualidade, vamos falar da Bíblia. Aí eu ponho meu chapéu de cristão, lembro de todos os ensinamentos, eu estava esquecendo de todos, eu lembro dos ensinamentos e aí começo a falar sobre a Bíblia, sobre tal. Não, isso não é a fé de Abraão. A fé de Abraão é Deus o dia todo, o tempo todo. É Deus que me move, Deus é o meu alvo, Deus é o meu objetivo, e é Ele que me estimula, me coloca para frente. Deus era a razão de ser dele. Era o referencial que fazia com que ele ordenasse toda a sua vida ao redor desse referencial. Porque, queridos, nós estamos numa sociedade que Deus é meio tratado assim, né? Todo mundo diz ter Deus. Você pode perguntar para qualquer um, todo mundo vai dizer, sim, eu tenho Deus. Tá, mas isso muda o que na sua vida? Porque se não muda nada, peraí, que Deus é esse? Dizer eu tenho Deus vem uma frase vazia, é o que o apóstolo Tiago diz. Se não muda nada na sua vida, dizer que tem Deus, então é uma fé morta. A fé tem que ter uma implicação na vida, a fé tem que alterar, a fé precisa ser vivida, precisa motivar a pessoa, dirigir a vida da pessoa, moldar os pensamentos, as decisões. Então o que importa não é dizer, eu tenho Deus. O que importa é a pessoa viver com Deus. Viver mesmo. Cada coisa você apresenta a Deus. Cada dúvida, cada sentimento, bom ou ruim, você apresenta a Deus e fala com Deus. Senhor, eu estou com tal dificuldade. Senhor, eu preciso de mais força nessa área, nessa coisa. E o tempo todo trazendo Deus para a sua vida. Então, Abraão vivia um Deus vivo, um Deus que o conduzia, um Deus que ele conduzia a sua vida para chegar até Deus. Então, como é que Abraão vivia? Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É uma frase que é bem parecida aí, mas é uma frase mais filosófica, um pouco complexa, do Soren Kierkegaard, que ele diz: a gente precisa viver na finitude, ou seja, aqui terreno, viver na finitude a partir de um sentido que transcende essa finitude, ou seja, a gente vive aqui na Terra, mas a partir de algo que vai além dela, sem negar o que a gente vive aqui, mas mudando o seu significado. Então a gente vive aqui na Terra, mas puxando o sentido da nossa existência lá do céu. Eu não vivo aqui na Terra só pensando, eu sou um punhado de átomos que hoje está vivo, amanhã está morto e acabou tudo. Aí a vida não tem sentido. Por que que na nossa cultura está algo desesperador? E muitas pessoas reclamam da mesma coisa, não tem sentido a vida. E você vai ver isso muito mais em adolescentes. Muito mais adolescentes sem razão para viver. Por quê? Porque a cultura hoje trata o ser humano assim, quase Deus não é mencionado, e o ser humano é um punhado de átomos que hoje existe, amanhã está morto, acabou. E acabou a sua existência. Então para que eu vou lutar? Para que eu vou enfrentar sofrimentos? Para que eu vou enfrentar dificuldades? Para que eu vou criar uma família? Para que eu vou me desgastar? Para que eu vou estudar igual um condenado, trabalhar igual um condenado? Para quê? Se daqui a pouco acabou e não tem mais nada, e não tem Deus, não tem céu, não tem nada, para quê? Então essa é uma cultura que gera uma morte psicológica mesmo. Isso até os filósofos ateus reconhecem que realmente, se é para o nada que nós vamos, o nada já está em nós e nada, viemos do nada, vamos para o nada, nada somos. Então é uma cultura que, perdendo Deus de vista, não tem por que
ir adiante. E Abraão não perdia Deus de vista e por isso ele ia adiante. Por isso ele tinha essa força colossal para enfrentar qualquer coisa que a vida lhe trouxesse. Ele estava preparado, mesmo em despreparo, diante das situações que vieram, ele não estava preparado. Mas ele estava preparado por quê? Porque ele aguardava uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Tendo essa visão, meu irmão, você pode ser a pessoa mais despreparada. Você tendo essa visão, você tem por que prosseguir, por que enfrentar, por que superar, por que passar por cima daquilo e triunfar. Veja, queridos, isso até parece óbvio falando para cristãos, né? Não perca Deus de vista, não pare de olhar para Deus, não pare de ter esse alvo. Isso parece óbvio para um cristão, mas na correria do dia a dia, queridos, muitas vezes estamos, é uma constatação, estamos perdendo isso. Nós temos que ter cuidado e temos que ser relembrados disso sempre, porque a palavra de Deus nos relembra isso constantemente. Não perca Deus de vista. Mantenha o seu alvo nessa pátria celestial. Mantenha o seu alvo em Deus. Nosso alvo tem que ser Cristo, porque senão na correria do dia a dia a gente perde isso. Tem muitos dizendo que boa parte dos cristãos hoje são ateus práticos. O que é um ateu prático? É que a pessoa que diz que crê em Deus, mas na prática vive igual um ateu. Não lembra de Deus, não consulta Deus, não pensa a respeito da palavra, não lê a palavra. Então, na prática, no dia a dia, é praticamente igual um ateu. Nós temos que ter cuidado para não cairmos nisso e perder essa fé de Abraão. E mais, queridos, isso é um risco muito grande, porque essa fé de Abraão é uma fé contracultural. A nossa cultura do Ocidente hoje já não menciona Deus para nada. Não se lembra de Deus ou da eternidade para praticamente nada. Então, se não for aqui na igreja, onde é que você vai ouvir ao longo da semana a respeito de Deus? Menos que você, né, ouça uma rádio cristã ou ouça o que eu e o pastor Vai colocamos lá no YouTube, mas na cultura, na nossa cultura em geral, ou talvez você tenha amigos e tal, mas no geral da cultura, na sociedade, Deus sumiu. A gente não mais, isso é o risco, que especialmente para os nossos filhos, porque nós ainda viemos de uma cultura, né, quando éramos crianças, que ainda Deus era muito mencionado, muito tratado, tanto em meio a católicos quanto em meio a evangélicos. Deus era muito tratado. Hoje Deus está desaparecendo. E foi isso que Friedrich Nietzsche, disse lá naquela frase famosa, né? Gott ist tot. Deus está morto. Quando ele disse isso, não era assim um desejo, não era uma afronta, não era uma blasfêmia que ele queria fazer. Não, é porque ele viu que na sociedade europeia da época dele, ele olhava assim as pessoas, olhava assim a sociedade, e ele foi reparando, poxa, ninguém mais fala de Deus, ninguém mais menciona Deus. Uma pessoa faz algo errado, ela não pensa em Deus, não pensa em culpa, não pensa que Deus está olhando para ela no máximo pensa na lei dos homens, mas não pensa. E foi vendo, meu Deus, Deus está sumindo. Deus está sumindo. Deus está morto no coração daquela sociedade europeia, lá de 1800, no início de 1900. Ele falou sobre uma terrestrialização do pensamento, o pensamento humano só pensando aqui no dia a dia, sem olhar para a eternidade, sem olhar para Deus. Ele viu o Ocidente, na Europa, Deus morrendo. E o que ele pensou? Peraí, mas se Deus morrer, o que vai acontecer? Se Deus sumir, toda a moralidade cristã, toda a obediência, todas as regras, todos os princípios morais vão cair junto. Porque você tira Deus e você acha que todo mundo vai continuar com a mesma ética cristã, que a palavra de Deus era pregada por mais de 1 milênio, quase 2 milênios, sendo pregada, ensina a amar, ensina a misericórdia, ensina a compaixão, com os vários percalços ao longo dos anos, dos séculos. Mas sendo ensinado. Se a pessoa fazia algo ruim, ou grotesco, ou violento,
tira Deus, essa cultura ética vai continuar? Vai continuar um pouquinho, mas vai desmoronar. Todos os fundamentos, queridos, que fizeram do Ocidente, essa nossa parte da Terra, a maior potência do planeta, esse fundamento foi tirado. E Nietzsche olhou, peraí, nós somos a maior potência. Tira esse fundamento que criou tudo mais para cima. Tudo mais para cima vai continuar? Ele falou, não, vai cair tudo. Ele falou, Deus está morto. E tudo vai ruir. Ele apontou isso. Então, essa fé de Abraão é essencial para a nossa cultura e para nós, porque tirando o fundamento, cai tudo, queridos. Por que os nossos filhos vão ser pessoas de caráter? Nesse mundo sem caráter? Tira Deus. Eles vão ter caráter? Não, vão ser sem caráter. Em geral, posso, claro, afirmar, porque tem muitas pessoas que mantêm um mínimo. Mas tirando Deus, o fundamento cai. E mesmo se são ateus, eles mantêm um certo grau de caráter, de tudo, porque eles vieram dessa cultura com Deus. Então não adianta dizer, não, mas eu conheço um ateu super. Sim, mas é porque ele veio dessa cultura, essa é a cultura que está desaparecendo. Então, o que Friedrich Nietzsche previu quando ele viu e afirmou? Era uma constatação, que Deus está morrendo na nossa sociedade. O que ele previu? Ele previu 3 coisas: niilismo, catástrofe psicológica e assassinatos em massa. Assassinatos em massa a gente viu acontecer no século XX, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi o século mais sem Deus da história humana, foi o século onde teve mais violentas guerras e assassinatos aos milhões. E o niilismo, que eu citei aqui, que ele falou, é que essas ideias de que nós somos um punhado de átomos e daqui a pouco acabou. Ou seja, nada faz sentido. Daqui a pouco a gente morre, acaba tudo, não tem céu, não tem Deus, a gente tem que prestar contas, não temos uma eternidade a viver. Então, meu Deus, se a gente veio do nada, vai para o nada e somos nada e nada faz sentido. Que é o que muitas pessoas, especialmente os mais jovens, estão sentindo. Nada faz sentido. Isso se chama niilismo. E o Nietzsche previu, tire Deus, as pessoas vão cair no niilismo. É uma consequência óbvia e natural. E ele falou, o que virá vai ser depressão, desespero e angústia. Isso foi dito, queridos, há 150 anos atrás. Nietzsche previu e aconteceu exatamente como ele previu. Deus está morto, as pessoas vão cair em profunda depressão, profunda angústia, profundo desespero, profunda falta de propósito. E ele ainda falou, e haverá pandemias de suicídio. Por quê? Porque tira Deus, vai sobrar o quê? Abraão enfrentou tudo, por quê? Porque tinha Deus, porque ele olhava para o Pai Celestial, todo sofrimento faz sentido, ou todo sofrimento, que se não fizer sentido, não interessa, porque eu sofrendo isso, ou não sofrendo, eu tenho uma pátria celestial, eu tenho um destino. Posso passar pela rodoviária, pior do mundo, pode quebrar o ar-condicionado, pode ter que trocar de ônibus, furou o pneu, posso ficar parado na estrada no sol quente, não interessa, meu amigo, eu tenho uma pátria celestial, eu tenho um destino aí. Agora, tira esse destino. Não, o que você está fazendo? Não, eu só estou andando de ônibus. Essa é a vida sem Deus. Não, eu só estou andando de ônibus. Mas não tem um destino? Não, não existe destino. O meu destino é um nada. É um barranco lá na frente que o ônibus vai cair. Aí você quer exigir dos jovens que eles lutem, que eles sejam psicologicamente saudáveis, dizendo que o ônibus que eles estão indo, o único destino deles é cair num barranco lá na frente. E com o ônibus quebrando o ar-condicionado e parando em rodoviária ruim, e quer que o jovem seja saudável psicologicamente. Nietzsche já falou, tente enfrentar Nietzsche. Você vai quebrar a cara, que é um dos maiores gênios que a humanidade já teve. E ele previu tudo. Não dá para ir num ônibus sem destino, com ele quebrando, ele dando problema, e o destino sendo um buraco, um barranco. Queridos, sem Deus, a nossa alma não fica bem. Porque falta propósito, falta destino, falta respostas. Agora, com Deus tem resposta para tudo, tem um futuro, tem propósito, tem tudo. Eu vi uma entrevista de um judeu falando, gente, ninguém precisa me provar que Deus existe.
É só uma constatação simples. Tira Deus, tudo acaba. Tudo ruim, não tem sentido para a ética, não tem sentido a vida, não tem sentido o amor, não tem sentido a família, não tem sentido a sociedade, não tem sentido o trabalho, não tem sentido a vida, não tem sentido nada. Vocês querem tirar Deus? Vocês estão loucos. Sem Deus, a nossa alma não fica bem. Tem uma frase que eu acho lindíssima, de um poeta espanhol, que ele fala: as raízes profundas das árvores. Então pensa aí, as raízes lá no fundo, lá debaixo da terra, as raízes profundas das árvores, pelas águas dos céus clamam. Olha, para mim isso é uma descrição maravilhosa do ser humano. As raízes profundas das árvores, pelas águas dos céus clamam. Então a alma humana clama pelas águas dos céus, pelo derramar da presença de Deus, para estar com Deus. E por tudo isso, queridos, que é a importância de virmos à igreja, lermos a palavra de Deus, falarmos de Deus nas nossas casas, ler um pedacinho da Bíblia com seu filho. Você não precisa ser um teólogo, só ler um pedacinho, pronto. Pega um livrinho lá, desses infantis, lê uma historinha, comenta ali alguma coisa. Você não precisa ser teólogo, não precisa saber nada, só comenta. E vai falando, só se você trazer o tema Deus, você trazer o tema eternidade, trazer o tema caráter, trazer o tema de sermos bons, tudo isso vai alimentando a nossa alma. São as águas do céu que você traz para a sua casa, especialmente para os seus filhos e especialmente para você. E da importância de vir à igreja, porque a igreja é uma resposta, é onde Deus nunca vai morrer. Na sociedade, Deus pode estar morto. Na igreja, nunca vai morrer. Nunca, porque aqui a gente está aqui para falar de Deus, não é outro assunto. Então, vir à igreja é buscar encher sua mente de Deus em um mundo vazio de Deus. Queridos, lá fora você pode passar uma semana, um mês sem ouvir Deus. E olha que a nossa cultura aqui, Deus ainda não está tão morto como na Europa, mas pode vir a ficar. Então é aqui que você, de um mundo vazio, você pode passar um mês sem falar sobre Deus, sem ouvir ninguém falar sobre isso. Aqui é Deus, Pátria Celestial, a cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Nós vamos falar de Cristo, porque aqui o nosso alvo é Cristo. Aqui nós vamos mencionar, falar e colocar Deus como prioridade, como a essência, como a razão do nosso ser, como foi para Abraão, e como Jesus nos disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque aí tudo mais faz sentido, tudo mais vai ser acrescentado. Então o primeiro motivo para você buscar essa pátria celestial é porque isso dá sentido à sua vida, isso dá uma resposta. Você entra no ônibus, o ônibus pode chacoalhar, pode ter mau cheiro, você aguenta. Por quê? Porque você tem um destino. Você não está indo para um barranco nem só passeio de ônibus, você está indo para junto do alvo da sua fé. Lembrando da nossa pátria celestial, a gente tem força para resistir ao mal. Por que o marido não vai trair a sua esposa? Sem Deus, não existe Deus, quando daqui a pouco acaba, meu amigo, a motivação da pessoa fica muito difícil. Por que você não vai roubar, matar, fazer o que for? Só por causa da lei dos homens, as pessoas driblam. Lei dos homens, a pessoa sempre acha que vai escapar. Leis não freiam bastante. Por que a gente não faz o mal? E mesmo tem coisas que as leis nunca vão abarcar. A lei não consegue tratar aquilo. Né? Porque, por exemplo, um profissional de saúde, minha esposa ela comenta, está fazendo lá o estágio dela nas UBS, tem enfermeira que vai lá, bate um ponto, trata ali algumas pessoas, vai embora. E muitas parecem, né, que trata assim, aquele paciente que dá mais trabalho como um incômodo, como um número. Essa pessoa me cansa, essa pessoa me dá trabalho. E faz ali o básicozinho e depois vai embora. E não tem lei para impedir isso. Diferente de quem tem um coração em Deus, fala: não, essa pessoa eu preciso cuidar com todo o amor e carinho. Eu preciso honrar a Deus, eu preciso cuidar dessa pessoa que é mais semelhança de Deus. Eu preciso ter um coração como o meu Cristo que deu a vida por mim. Tem coisas que é do coração, é do caráter. E caráter, nem tudo a lei pode determinar.
E uma sociedade sem Deus cada vez cai em mentira, corrupção, engano, roubalheira. E não apenas a sociedade. Você sem Deus, tira Deus da sua vida. Você vai manter o mesmo caráter? Você vai evitar os males que você evita hoje? Quantas vezes que eles passamos por tentações que, às vezes sim, a gente evita, porque sabe que vai ferir alguém, vai machucar alguém, vai deixar alguém triste, mas muitas vezes o que sobra, queridos, é aquela consciência: não, eu sou servo de Deus, não, eu obedeço a Deus. É aquilo que nos salva, queridos, de nos transformarmos muitas vezes em monstros. É a palavra de Deus, é Deus nos tocando no nosso coração, o Espírito Santo nos incomodando. Não faça isso. Tira Deus da sua vida, tira Deus dos seus lares, dos seus filhos, tira Deus da sociedade. O que sobra? Tudo cai por terra. Nós precisamos colocar mais Deus na nossa vida, mais Deus no nosso lar, mais Deus nos nossos filhos. Todos os países aqui do Ocidente se desenvolveram baseado numa cultura de virtude, de obediência à palavra de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Isso fez o nosso continente, a Europa, se desenvolver. Tira isso, vai continuar tudo funcionando? Provavelmente não. Queridos, abra comigo em Colossenses capítulo 3. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina, já nessa parte de que Deus é uma grande motivação para evitarmos o mal. Colossenses, capítulo 3. Verso 1, que nos diz, olha só. Olha como tudo está baseado em Deus, queridos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então já baseado na sua fé, na sua vida com Cristo, tudo baseado nele. Então, se vocês ressuscitaram com Cristo, então veja que Deus é o ponto de partida. O que acontece? Tendo esse ponto de partida, procurem as coisas que são do alto, a pátria celestial, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então deu problema aqui na sua casa, no seu lar, na sua vida, teve dificuldade, meu irmão, pensa nas coisas do alto, não fique tão focado nas coisas terrenas, você vai vencer. Continua, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim, o que é esse assim? Esse assim é uma partícula de já que tudo isso aqui é verdade, já que nós estamos em Cristo, vivemos para Cristo, pensamos nas coisas do alto, assim, então veja, dado isso, o que daí depreende? Daí o que acontece? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que? Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então veja, tendo o nosso coração em Deus, queridos, assim, então, dessa forma, tem um porquê você resistir ao mal, tem um porquê você enfrentar as tentações e o que é que vem. Porque eu estou em Cristo, eu não posso deixar isso, eu não posso viver dessa forma, eu não posso fazer esse mal, porque eu sou de Deus, tem um porquê. Sem essa visão aqui de renascer em Cristo, de caminhar com Deus, aí, meu irmão, para a pessoa resistir aos desejos maus, resistir a toda maldade, é muito difícil. A pessoa fica sem um alicerce, de novo, o fundamento cai. Terceiro motivo para buscar Deus: primeiro, sentido da vida, evitar o mal e fazer o bem. Claro. Agora veja aí no capítulo 3, aqui de Colossenses mesmo, verso 23. Verso 23. Tudo o que fizerem, olha só, eu adoro esse verso, queridos. Tudo que vocês forem fazer, tudo que fizerem, façam como? De todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então veja, é para Deus, é porque nós vamos ter uma recompensa, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então veja como é diferente, queridos. A gente não faz o bem por quê? A pessoa não sabe nem por quê, não, a gente faz porque a gente serve a Deus, a gente faz porque haverá uma recompensa. Tudo isso baliza, fundamenta toda a ação nossa. Minha referência e o meu estímulo, a minha motivação vem de Deus. E que estímulo poderoso isso é. E imagina que se todos nós praticarmos isso aqui, tudo o que fizerdes, tudo, faça de todo o coração. Você hoje, você essa semana, você ao chegar em casa, quando for fazer algo para sua esposa, para o seu marido, faça de todo o coração. Quando você for fazer algo para os seus filhos, faça de todo o coração, como que servindo a Deus. Olha a diferença, queridos, quando a gente tem esse coração. Imagine se toda a terra fizesse isso. Toda a terra. Fazer tudo de todo o coração como se fosse para Deus. Agora, se toda a terra não for fazer, pelo menos imagine se os cristãos fizessem isso. Porque a gente, se o mundo está dessa forma, não estamos. Se o nosso lar muitas vezes está como está, talvez é provável que não estejamos vivendo esse verso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Por quê? Porque você aguarda uma pátria celestial, que você aguarda a recompensa da herança que você vai receber de Deus, porque você serve a Deus quando você serve ao próximo. É a Cristo, o Senhor, que está servindo. É a Cristo, o Senhor, que está servindo. Então, quando você vai fazer algo por alguém, vai fazer uma comida, vai lavar uma louça, meu marido, minha esposa pediu para eu lavar a louça, a pessoa já faz a contracura, já faz reclamando, vou fazer aqui rapidinho de qualquer jeito. Não, meu irmão, é a Cristo, o Senhor, que você está servindo em tudo que você faz. Tudo que você faz, você está servindo a Deus. Então faça o seu melhor, que até uma música a gente canta. Faça o seu melhor, não faz de qualquer jeito, não, faz o seu melhor. Porque tudo isso Deus olha, tudo isso Deus vai recompensar. Então faça com gosto, faça com todo o seu coração, faça como para o Senhor. É a Cristo, o Senhor, que está recebendo. Então só esse verso aqui, que nós projetamos, só isso aqui, meu Deus, como o nosso mundo seria melhor, como os nossos lares seriam melhor, e como nós seríamos melhores. Então, e o último ponto, tendo essa fé de Abraão, aguardando uma pátria celestial, servindo a Deus, a nossa vida tem propósito, nós evitamos o mal, nós fazemos o bem de todo o coração, e por último, a gente tem condições de resistir ao sofrimento. Eu tinha falado, um ônibus cujo destino é um barranco, é cair num precipício, você vai ficar aguentando o ar-condicionado quebrado? Não. Você quer pular do barco, você quer sair fora, você se deprime, porque o destino é um barranco. Agora, se o seu destino é um resort paradisíaco, com tudo pago, aí você aguenta o que for. Alexander Solzhenitsyn, um nome complicado, Alexander Solzhenitsyn, ele escreveu um livro, Arquipélago Gulag, que é um livro importantíssimo aí da história do século XX, que ele conta como eram os gulags soviéticos, que eram os campos de concentração lá na União Soviética, de prisioneiros políticos. A União Soviética era a ditadura comunista, qualquer pessoa que falasse um A contra era jogado lá nos gulags, que era na Sibéria. A temperatura, quando está menos 20, era a temperatura agradável. Ele falou que as pessoas geralmente se desesperavam, se deprimiam, morriam, não queriam mais viver. Agora, quem é que resistia? Ele diz que viu grandes atos de bondade em meio a um sofrimento colossal. E quem fazia esses atos de bondade? O ateu? Não. O cético? Não. Aquele religioso ali que mambembe? Não. Só via atos de bondade incríveis nas pessoas que tinham fé. As pessoas que tinham fé em Deus. E essas pessoas que tinham fé em Deus resistiam
elas tinham capacidade de fazer o bem, sendo chicoteadas e maltratadas, elas conseguiam manter a sanidade, manter a tranquilidade, manter o caráter, em meio ao sofrimento mais gigantesco que o ser humano poderia passar. Na Sibéria, trabalhos forçados como escravos, sendo maltratados dia e noite. Quem se mantinha em pé? Os que tinham fé. Por quê? Porque a pessoa sabe, eu estou sendo chicoteado, maltratado, poucas noites de sono, trabalhando igual um condenado mesmo, trabalhando de noite, de 6 da manhã a 6 da noite, num frio terrível, sem roupa, comendo pouco, passando fome, passando tudo, doente. Por que essas pessoas resistiam? Porque elas esperavam uma pátria celestial, esperavam uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Como você resiste a um sofrimento desse, irmão, sem fé? Não tem a menor, e mais, mantendo o caráter, mantendo a tranquilidade, sem se revoltar, sem xingar, não, por quê? Fé em Deus. Eu tenho uma pátria celestial. Por que você, meu irmão, tem que resistir ao sofrimento? Por que você tem que fazer o bem? Por que você tem que evitar o mal? Por que sua vida tem sentido? Porque há uma pátria celestial te esperando. Jesus nos diz: eis que eu estou indo para vos preparar lugar. E Jesus ainda disse, se não fosse assim, eu lhes diria. Eu sei do que eu estou falando. E eu lhes diria se não fosse assim. Mas e eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. É para lá que estamos indo, querido. Não é aqui. Aqui, que a Bíblia nos diz, nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. O nosso lugar é lá em cima. E enquanto aqui, nós vamos fazer as coisas de todo o coração, como para o Senhor, porque é Cristo o Senhor que nós servimos. Então, queridos, tendo essa visão de meta, de alvo, nenhum sofrimento é impeditivo, nenhuma tragédia é impeditiva. Não é que o sofrimento a gente vai, que legal, não, mas sofreu, terrível, ok, mas eu ainda tenho um destino, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar lá. O ônibus quebrou, meu amigo, conserta, ou eu vou a pé, mas eu tenho que chegar lá. Lá é o meu alvo. Esse é o meu objetivo. Passa algumas páginas aí para frente. Vamos abrir em 1 Pedro, aí no finzinho da sua Bíblia. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Desde o verso 3. 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Aí, ó, a nossa esperança. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança, olha a herança, olha a pátria celestial. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, então está vendo? Tudo está encaixando. Uma herança guardada nos céus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Então, meu irmão, não se esqueça, você pode passar por coisas, mas você está sendo protegido pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Nisso o quê? Nessa esperança. Nisso o quê? Nessa herança guardada nos céus. Nisso vocês exultam. Ainda que, olha, o ar-condicionado quebrado, ainda que agora, por um pouco de tempo, sim, ao longo da nossa vida, por esse breve tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Veja como a Bíblia é sincera, queridos. Ela é honesta, não nos engana. Olha, vocês ao longo dessa vida aqui, vocês vão passar, vão ser entristecidos por
todo tipo de provação. Todo tipo de provação. Com filhos, com pais, com doenças, com familiares, no trabalho, nas finanças, psicológico, de humilhação. Vocês vão ser entristecidos por todo tipo de provação. A Bíblia é bem clara, bem honesta, e Jesus já tinha dito: neste mundo tereis aflições. Ele deixou claro. Mas ele fala: vocês têm que exultar nessa esperança, nessa herança, que essa herança não pode ser maculada, não vai se perder, não vai perder o valor, ninguém te rouba isso. Então, continuando aqui, vamos ler de novo esse verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece. Por que acontecem essas provações? Para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Então você precisa mostrar, as provações vão mostrar quem tem fé genuína, quem não tem. Um monte de gente que vai abandonando Deus no meio do caminho, é porque nunca teve uma fé genuína, queridos. Porque a fé genuína nunca vai abandonar algo de tanto valor, uma herança de tamanho, nunca vai abandonar Deus. Vou trocar Deus pelo quê? Ah, tive uma doença, agora eu não quero mais Deus? Poxa, não. Então, é para provar que a fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, mas não vimos, vocês o amam. Eu amo o meu Senhor. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Olha o destino do ônibus aí. Vocês estão alcançando o alvo. Qual que é o alvo da fé? A salvação das suas almas. Amém. Está aí, queridos. Qual que é a destinação? A pátria celestial, a herança. E qual que é o nosso objetivo nessa terra? O objetivo número 1, queridos. Isso aqui é inegociável. Pode acontecer o que for. O que é inegociável na minha vida é a salvação da minha alma. Eu manter o meu caráter, eu manter minha fidelidade a Deus, minha fé em Deus, meu compromisso de segui-lo até o fim. Esse é o alvo da minha fé. E vai ver, vocês todos já fomos e vamos continuar sendo entristecidos por todo tipo de provação. Para quê? Para definir se a nossa fé é genuína ou é fogo de palha. Porque, queridos, por que eu vou deixar de fazer o bem? Ah, eu tive um câncer, agora eu vou parar de fazer o bem. Pera, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não. Eu não posso negociar meus valores pelo que está acontecendo lá fora, ou em qualquer coisa que seja. Circunstâncias não mudam, elas não podem mudar as minhas escolhas. Se a fé é genuína, por que motivo na face da terra justifica eu abandonar Deus? Por que motivo? Existe algum motivo? Se acontecer tal coisa, aí justifica abandonar Deus, justifica abandonar a pátria celestial, justifica abandonar uma eternidade de gozo, de vida em paz, onde não haverá mais choro, mais dor, mais pecado, mais maldade. O que justifica abandonar isso? Não tem condição. Então a fé, queridos, é muito lógica. Você tira Deus e Deus morre, a pessoa perde sentido de vida, não tem mais fundamento nem para evitar o mal, nem para fazer o bem, e nem para resistir aos sofrimentos da vida. Agora, se você tem Deus, tem esse alvo que é a salvação das nossas almas, tem esse objetivo de chegar à pátria celestial, tudo faz sentido e você tem forças para resistir. Então, queridos, na nossa vida, ande como se estivesse andando aqui com Abraão. Ande como se estivesse diante de Deus. Ó, você está andando diante de Deus. Imagina Deus na sua frente, ou Deus do seu lado. Você está andando diante de Deus. Você fale como se estivesse diante de Deus. Resolva os problemas do seu casamento como se estivesse diante de Deus. Você sentado com a sua esposa e Deus do lado. Se os dois tiverem essa consciência de Deus presente em cada situação da vida, em cada decisão, olha, você colocar Deus sentado aqui presente e tomar as decisões tendo essa visão de Deus presente, muda tudo.
Até porque, queridos, prestem bastante atenção nisso, Deus está presente. Não é como se Deus estivesse presente, Ele está presente. Então, o nosso pensar, o nosso falar, fale como se Deus estivesse presente ali com você. Era assim que Abraão vivia. Era assim que ele enfrentou tudo que enfrentou. Ele tinha essa esperança da cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos ficar de pé? O texto aqui conclui, né, queridos? Eles estavam buscando uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Aí o texto nos diz, olha aí, para mim e para você, falando ali para Abraão, os heróis da fé, mas eu creio que é para nós também. Esses que buscavam uma pátria melhor, uma pátria celestial, e se você estiver buscando essa pátria melhor, essa pátria celestial, olha o que o texto diz ao nosso respeito. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E Deus não se envergonha de ser chamado o teu Deus. E nos preparou uma cidade. É assim que o texto conclui. Ele não se envergonha de ser chamado nosso Deus. E nos preparou uma cidade. Isso é um fato, queridos. Creiam as pessoas ou não, queiram seguir ou não, tenham essa fé genuína ou não, isso é um fato. A palavra de Deus é mais digna de fidelidade, de certeza e de confiança do que qualquer coisa ali fora, no planeta. Nada tem mais digno de confiança do que a palavra de Deus. Ela afirma isso. Deus provou isso ressuscitando Cristo dentre os mortos. Prova isso realizando grandes obras nas nossas vidas. Prova isso cuidando de nós todos os dias. Está preparada uma cidade para nós. Essa é a fé de Abraão. Ele é o pai da fé. Que a gente possa ter essa mesma fé. Viva diante de Deus. Faça tudo, queridos, tudo de todo o coração, como para o Senhor. É a Cristo o Senhor que estais servindo. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus, o que mais desejamos como igreja, Senhor, é que Deus nunca esteja morto nas nossas vidas, nos nossos filhos, nos nossos lares. A sociedade nós não temos o controle, claro, mas também gostaríamos que o Senhor nunca morresse na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso mundo. Mas isso tem que começar por nós. Senhor, abençoa que o Senhor seja o alvo da nossa fé. Mais do que a solução de problemas, que também é o alvo das nossas orações, da nossa busca, mas especialmente o Senhor seja o alvo da nossa fé. Essa pátria celestial, a salvação das nossas almas, conduz-nos, Senhor, até lá. O Senhor sabe os perigos, o Senhor sabe os obstáculos, o Senhor sabe as dificuldades que teremos. E nós vamos ser entristecidos por várias dessas coisas. Nos ajuda, Senhor, a permanecer. Ajuda cada alma aqui, Senhor, a perseverar como pessoas que creem em Ti. Porque o Senhor é digno de confiança. O Senhor merece essa confiança. O Senhor provou o Seu amor por nós morrendo na cruz. Então nós precisamos crer e seguir adiante. Buscar estarmos contigo aqui para estarmos contigo para sempre. Fica conosco, Senhor. Abençoa os nossos filhos que vão pegar uma sociedade talvez ainda pior, com ainda menos Deus, mas que nos nossos lares, nessa igreja, a gente continue anunciando o Teu amor, continue pregando o Teu santo nome. Ajuda-nos a fazer isso, Senhor. Ajuda-nos a não tirar essa missão de vista. Deus, se em um outro momento possamos estar desanimados, não, Senhor. Não temos esse direito. Porque se o mundo lá fora, Deus está morto, nós fomos chamados a ser luz do mundo e sal da terra. E nós não podemos parar. Jamais. Continuar pregando a Tua palavra, continuar anunciando a Cristo, até que o Senhor venha. Nós te louvamos, Senhor, por tudo. Pedimos a Tua bênção, Senhor, diante dessas dificuldades que teremos. Nos fortalece, nos capacita, esteja com cada um de nós, Senhor. Nos prepara para cada batalha. Abençoa o nosso lar. Traz refrigério, Senhor. Traz alívio. Traz-nos força.
Quando não tivermos mais força, traz mais força e nos traz, Senhor, a segurança, a capacidade de enfrentar tudo e honrar ao Senhor diante de tudo, fazendo bem, evitando o mal, resistindo ao sofrimento e servindo ao Senhor para sempre. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.